Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Na pretensão de lançar luzes e melhor compreender o crescente número de mulheres encarceradas em nosso país, no episódio de hoje, entrevisto a policial penal e psicóloga Mônica Pinto Lengruber, abordando o conteúdo de pesquisa realizada por ela, publicada sob o título Perfil Psicossocial de Mulheres em Situação de Prisão, Questão de Gênero, a qual, passados mais de 12 anos de sua publicação, requer, a meu ver, ainda cuidadosa atenção, visando a implementação de políticas públicas que resultem no decréscimo de tais números. Com meu cordial agradecimento, doutora Mônica, dou-lhe as boas-vindas e peço que se apresente, por favor. Olá, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga há 21 anos do Sistema Prisional do Mato Grosso do Sul. Tenho uma atuação também muito importante com esses estudos da criminalidade organizada e tive oportunidade, ao longo dos anos, de lançar alguns livros com essa temática do sistema prisional. Uma delas, essa que estamos aqui para falar, que é sobre essa mulher encarcerada. Um assunto muitas vezes esquecido por muitas pessoas da sociedade e talvez nem pensado em um assunto tão pontual e ao mesmo tempo tão grave de um grupo, né? De um certo grupo, de um determinado grupo, por serem mulheres. Quais são as principais diferenças entre as histórias de prisões de mulheres e de homens, de acordo com o seu estudo? A história desse encarceramento de mulheres no Brasil, ela até hoje conta com pouquíssimos registros e no que a gente vai observar desses estudos disponíveis, o sentido da pena ela continua sendo reproduzida historicamente com essa mesma orientação do que os outros países, que é o encarceramento de pessoas pobres e essa reprodução do domínio masculino no cárcere. Inicialmente, as mulheres elas eram alojadas também com os homens, porque o universo era muito pequeno. E aí, somente no final do século XVIII para o início do século XIX, que houve essa questão do aprisionamento de mulheres, especificamente em presídios designados às mulheres. Só que esses presídios, a dinâmica dele, a estrutura dele, era a mesma dinâmica das prisões masculinas, porque foram, de qualquer forma, idealizadas como prisões para homens, seguindo esse mesmo sentido e esse mesmo critério, não observando o universo feminino diferenciado desse universo masculino. E a própria estrutura de corpo da mulher mesmo, que apresenta muitas diferenças. E essa desatenção toda que houve com essas necessidades das mulheres e que ainda há dessas mulheres presas, faz com que vários presídios femininos de muitas cidades pelo Brasil são vistos como umas unidades assim de segunda linha, vai fazendo como se fosse aqueles puxadinhos para colocar essas mulheres presas. É claro que a gente ainda carece muito de mais estudos e muito mais de prisões específicas, com estruturas específicas para esse universo, que é pouco, mas que existe. Como as privações socioeconômicas influenciam a vivência ambiental das mulheres em situação de prisão? E o que caracteriza as mulheres em situação de prisão como uma população de, entre aspas, segundo plano? O próprio sistema prisional, ele é um sistema seletivo para pessoas que têm, em geral, que são apartadas de uma sociedade e têm uma privação socioeconômica elevada. Então, só por isso, a gente vai ter aí tipos de pessoas que cumprem pena. A prisão, a gente sabe que não foi feita para todos. As próprias concepções sobre a questão de imputabilidade de homens, de mulheres, refletiram tanto na forma
como nas penas aplicadas, como também nessas condições físicas das prisões oferecidas para as mulheres a cumprir as suas penas. Então a mulher ela acaba sendo duplamente discriminada por ser mulher e por ter rompido com esse modelo inferiorizado que a sociedade impõe, que era um modelo assim, olha, de que quem comete crime, quem comete um delito é o homem, né? Esse é um espaço mais reservado, teoricamente, para esse homem. E aí a mulher passa a assumir esse lugar de violadora de uma ordem que é estabelecida por uma sociedade. Passa a ser, então, uma agressora. E aí essa desatenção toda com essas necessidades das mulheres que cometem crimes e são presas, se reflete mesmo na própria estrutura das unidades femininas, que em muitos lugares você observa como uma estrutura de segunda linha, uma estrutura que fica em segundo plano. Porque, embora a população feminina, a gente sabe, né, que a população feminina ela é bem inferior à masculina, as mulheres têm problemas que são muito próprios de gênero mesmo, como a questão de amamentação, a questão de filho, de se gerar filho, de TPM, algumas coisas que são muito próprias do gênero feminino. E aí, essas problemáticas vão cada vez mais realçando, né, nesse sistema prisional, mas que ainda nós estamos muito longe de resolver essas questões de gêneros quando se aplica uma pena. Quais são as experiências e significações negativas que levam à ausência de oportunidades edificantes para a maioria das mulheres em prisões? A própria dinâmica familiar das mulheres que foram estudadas é uma dinâmica familiar muito desestruturada, que você observa um desenvolvimento infanto-juvenil muito prejudicado, da oportunidade de escolaridade, por exemplo. Tem mulheres que não têm qualificação profissional, que passaram por questões graves de violência sexual doméstica, de violência física, né, a própria violência psicológica, e tudo isso vai gerando mais um meio assim para que essas mulheres estejam nesses ambientes de privações da liberdade. Com esse universo masculino também é dessa forma. Mas a gente sabe que, por exemplo, a violência sexual ela é muito mais acometida com mulheres, nesse universo de mulheres, do que no universo de homens. Então, tudo isso a gente tem que pensar mesmo, né? Se essas pessoas estão tão desprovidas dessas questões que são muito básicas, por exemplo, que deveriam, inclusive, ser muito básicas, como a oportunidade de estudo, de uma qualificação profissional, então a gente tem que pensar, a gente enquanto sociedade tem que pensar o que pode ser feito, né? Precisa sim, mesmo cada vez mais, de políticas públicas que sejam adequadas a esse universo feminino, porque o que a gente depois vai observar é a própria desmotivação dessas mulheres de qualquer pretensão de ascensão dentro de uma sociedade. De que forma a dinâmica familiar desestruturada impacta a vida das mulheres em situação de prisão? Esse ambiente familiar, quando ele é desestruturado, vai possibilitar muito mais para que as pessoas que estejam nesse meio se envolvam com questões mais voltadas até para a criminalidade, porque dentro desse estudo, várias mulheres me falaram que elas buscavam uma sobrevivência dentro de uma ordem, né, econômica, com a questão da prostituição, que buscavam lidar com as suas dores no alcoolismo, até na questão da droga. E, conhecendo esse mundo, esse ambiente, passavam até para a questão de iniciar o crime no próprio tráfico de droga. Porque elas acabavam não tendo muita perspectiva de futuro e nem desejando, né, nenhum tipo de inserção laboral que fosse mais diferenciada, pela própria dificuldade dessa escolaridade, como eu fui falando na questão anterior. E isso vai fazendo com que se inicie em pequenos furtos, em pequenos delitos, mas que se chegue mesmo a isso, como eu disse, ao próprio tráfico de droga, e aí elas vão estar dentro dessa prisão.
e quando estão dentro da prisão, acabam tendo que ser submetidas também a algum tipo de trabalho, às vezes mais inferiorizado, porque não tem nem alguém da família que vá lá fazer uma visita, e aí elas acabam fazendo todo tipo de serviço também dentro do sistema, e inclusive algumas coisas, que são ilícitas, para poder sobreviver a essa vida no próprio sistema prisional. Como o desenvolvimento infanto-juvenil influencia essas mulheres e de que maneiras o baixo campo intelectual, a desqualificação profissional e a violência sexual doméstica afetam a vida dessas mulheres? Essas problemáticas vão influenciar de forma muito negativa na vida dessas mulheres, porque elas ficam desmotivadas nesse processo todo de ascensão social, de se querer algo dentro de uma perspectiva de uma sociedade, e vai também apresentar algumas características de personalidades muito propensas às questões de depressão, de instabilidade emocional, de ansiedade, tensão, baixa autoestima, dissimulação, fobia, culpa, e vai debilitando essa saúde mental da mulher. Essas mulheres, principalmente, as mulheres que sofrem, essas violências, elas acabam tendo também algum prejuízo, cognitivo, esse prejuízo da própria estrutura das funções mentais, e acabam não desejando, estarem nem almejando uma qualificação profissional melhor, um engajamento educacional, porque não tiveram isso. E aí entram para esses começam com esses pequenos, delitos, com pequenos furtos, com envolvimento com droga, e acabam conhecendo pessoas também desse meio. A gente sabe que a maioria das mulheres presas estão presas por essa questão do envolvimento de droga, pelo próprio tráfico, e levadas principalmente pelos seus companheiros. Para o senhor ver o quanto isso vai prejudicar, vai afetar a vida dessas mulheres. O estudo menciona que as mulheres apresentam desmotivação no processo de ascensão social. Que aspectos de personalidade são indicados como propensos à depressão, instabilidade emocional e à ansiedade? Essa perspectiva futura, ela é muito limitada. Foi o que eu consegui observar durante o estudo. Então, esses sintomas todos, quando a pessoa está num aprisionamento, esses sintomas de depressão, instabilidade, ansiedade, todos esses outros que eu até falei na questão, respondi na questão anterior, faz exatamente isso, com que a pessoa tenha uma visão muito enviesada de futuro, né. Acaba a visão a depressão, o que que ela é? É uma tríade, você tem uma tríade cognitiva toda enviesada. Essa visão de si é muito deturpada, muito negativa, a visão do outro é muito negativa, e essa visão do mundo é muito negativa. Então quando ela está nesse ambiente, que é um ambiente também que não foi pensado para ela, não foi feito para ela, que é o ambiente do sistema prisional, e cumpre sua pena, mas sabe que um dia vai sair, esse tempo acaba criando mais desordens mentais do que propiciando melhorias na vida. Né, não é muito diferente do que você tem ali na lei de execução penal, que vai falar, olha, da importância de ressocialização, que a execução da pena ela é feita para se pensar numa ressocialização. Quando você não tem nem questões estruturais mesmo, uma estrutura pensada para o universo, você não tem um mínimo, né, para essas mulheres. E isso vai atrapalhar, obviamente, essa qualidade de saúde mental. Atrapalhando a qualidade de saúde mental, e as mulheres entram aí num processo muito grande de desmotivação para qualquer tipo de pensamento futuro, o que acaba sendo muito ruim. O estudo destaca também que grande parte dessas mulheres buscou alternativas de sobrevivência na prostituição, no alcoolismo e no uso de drogas. Como esses comportamentos estão relacionados à trajetória criminal e quais as perspectivas futuras indicadas para essas mulheres em termos de inserção laboral e qualificação profissional? E respondendo, esse comportamento, né, essa questão de alternativa de sobrevivência na prostituição, alcoolismo e droga, até também já falei várias vezes um pouquinho, né, sobre.
foi exatamente onde vai possibilitando a mulher entrar nessa trajetória criminal, né? Porque esse meio, elas foram conhecendo pessoas que ofereceram para elas para: "Olha, eu te dou um dinheiro se você levar essa droga". Elas começavam pequenas, assim, nessa questão nesse ramo do tráfico de drogas, mas é um meio que ofereceu a elas deixarem ou continuarem usando, mas também venderem, e algumas deixarem de usar e vender droga. Está inserida nessa questão do tráfico de droga, e muitas delas foram até, né, formar suas famílias também com pessoas, com homens que já estavam nesse meio criminoso do tráfico de drogas. O que significa ter uma incidência criminal primária para essas mulheres e como isso influencia a perspectiva de transformação? Esse estudo realizado, ele comprovou que essas mulheres, em sua maioria, eram primárias. Elas não estavam ali como reincidentes criminais, como a gente observa muito no universo masculino, onde hoje em dia a gente sabe que a maioria é reincidente criminal. Então, assim, o próprio sistema, se ele fosse pensado para essa mulher, a possibilidade de se resgatar essa pessoa que cumpre pena é até muito maior. Mas não é isso que a gente verificou que aconteceu ao longo dos anos, né? Isso acabou impactando não de forma positiva, poderia ser uma forma positiva, se as oportunidades fossem viabilizadas para essas mulheres e se a própria estrutura do sistema fosse feito para esse universo específico da mulher. E aí, com essa influência negativa, não se havia uma perspectiva de futuro. Foram isso que elas foram falando. E que, após tanto tempo de pesquisa, eu fui reencontrando essas mulheres, elas voltavam para o sistema. Então elas deixaram de ser primárias para serem reincidentes na criminalidade. Perspectiva de transformação também acaba sendo muito baixa, porque elas, quando vão para dentro de um sistema, se tem outras mulheres que já estão há mais tempo cumprindo pena, inclusive esse ambiente acaba ensinando mais coisas, vendo mais coisas de crime, sabendo como que se faz. Tem mulher que você observa que entra até com um linguajar de um jeito e sai de outro. Ela aprende a conviver naquele ambiente e muda até a forma de falar. Esse tempo de aprisionamento, ele é significativo na vida de uma pessoa. E é por isso que cada vez mais tem que pensar numa política pública que seja mais adequada para que o cumprimento seja mais qualificado, né, o cumprimento da pena tenha uma qualificação na vida dessa mulher que está ali cumprindo a sua pena. Uma qualificação dentro da escolaridade, uma qualificação dentro dessas questões mesmo da própria profissão, né, de se ter grupos temáticos, né? A gente já mudou, muita coisa mudou, mas nós necessitamos caminhar muito mais para esse universo das mulheres que estão cumprindo suas penas, que estão aí em privação de liberdade. Como o reconhecimento do universo feminino como condição humana é dificultado para as mulheres encarceradas? As mulheres encarceradas, elas vêm enfrentando há muito tempo um movimento muito grande de ausência expressiva desse Estado quanto nação, para pensar em coisas muito básicas para esse cumprimento de pena. E isso tudo anseia de mudanças muito emergenciais. É claro, assim, que a gente, por saber desse ambiente também tão masculino, né, que é esse espaço de punição, de exclusão e de materialização da própria criminalização do universo, que é em sua maioria de pessoas pobres, de pessoas que têm muitas dificuldades socioeconômicas, a gente precisa sim estar se readequando e estar buscando possibilitar a esse universo que se tenha maior engajamento dentro da educação formal, dentro desses ambientes profissionalizantes, que se tenha referência, né, para essas mulheres, para essa população, que se tenha os seus direitos garantidos, né, o direito da própria mulher quando engravida e vai ter o seu filho, né, direito da criança também.
tem que pensar nisso como um compromisso de sociedade, um compromisso em que nós todos juntos saibamos que somos responsáveis por uma justiça social, somos sim pessoas que somos responsáveis em pensar na efetivação de diretrizes que são apontadas, né, dentro de qualquer movimento de política pública voltada à mulher em situação de prisão, para que a gente possa, sim, extirpar de vez essa desigualdade de gênero que ocorre de forma muito grave dentro do ambiente penitenciário. Respondidas estas questões iniciais, voltadas em geral para a identificação das causas, faremos aqui uma pausa, externando minha gratidão à doutora Mônica e convidando aos honoráveis ouvintes para a sequência dessa entrevista no próximo episódio, quando vamos explorar sobre os indicativos, propostas e implementações para as devidas políticas públicas. Até lá!